Livro dos Monstros, episódio de hoje, os demônios Quasit, Demônio das Sombras, Virok e Yochlol. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Então, começando o cast de hoje com o Quasit, que tem uma aparência que lembra o Gremlin. Para quem não assistiu esse filme da década de 80, é um bichinho pequeno, só que não é fofinho, ele é um bicho verde cheio de bolhas no corpo. Parece um Goblin versão endemoniado. Tem orelhas compridas e pontudas, 2 chifres para cima, bem compridos também, uma cara feiona com olho meio de ET, uma boca cheia de dentes, um grande rabo, pernas arqueadas, meio parecidas com pernas de insetos assim. Ele é um monstrinho bem feio. E vamos para a descrição que o livro do monstro traz sobre o Quasit. Quasit. Os Quasits infestam os planos inferiores. Fisicamente fracos, eles se mantêm às sombras para tramar travessuras e maldades. Aí, travessuras, tá vendo? Lá do filme dos Gremlins. Demônios mais poderosos usam os Quasits como espiões e mensageiros quando eles não os devoram. Ou os estraçalham para passar o tempo. Um Quasit pode assumir formas animais, mas sua verdadeira forma assemelha-se a um humanoide verde de 60 centímetros, pequenininho, de altura, com rabo farpado e chifres. Os Quasit têm garras nos pés e mãos, e essas garras podem transmitir um veneno irritante. Ele prefere estar invisível quando ataca. Então tá aí já uma habilidade dele. Agora vou passar pro quadro de estatísticas do Quasit. Então o Quasit é um corruptor miúdo, que tem as tags demônio, e é o primeiro demônio da lista desses episódios de demônios que tem também a tag metamorfo. E, claro, ele é caótico e mau, assim como todos os outros até agora. Sua classe armadura é 13, ele tem 7 pontos de vida, pouquinho, é um golpe bem dado ali e é capaz de matar ele na hora. Deslocamento 12, então ele é rapidinho. Já sobre os seus atributos físicos e mentais, a força dele é bem baixa, porque ele é pequenininho, força 5. Agora ele compensa isso com uma destreza 17, que é bem alta, constituição 10, ou seja, o valor médio, inteligência 7, abaixo da média, sabedoria 10 e carisma 10, na média. Então é um bichinho fraco. Ele tem furtividade mais 5 de perícia, resistências a dano, como todos os demônios vêm apresentando até então, ou pelo menos a maioria deles, resistência a dano de frio, fogo, eletricidade e contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos. Ou seja, todo o dano causado a ele é reduzido pela metade se for desse tipo de dano. Ele também tem imunidade a veneno e, claro que por consequência disso, também é imune à condição de envenenado. Sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 10. E na parte de idiomas, ele fala, compreende abissal e comum. Olha só que legal. Nem todos os demônios entendem comum. E o seu nível de desafio é 1. Olha só, é mais alto do que eu esperava. 200 de XP para quem matá-lo ou derrotá-lo. Bom, indo para a parte de habilidades, características do Quasit, ele é um metamorfo, ele tem a habilidade de metamorfo, ou seja, ele pode usar uma ação para se metamorfosear nas formas de besta de um morcego, que aí o morcego tem deslocamento de 3 metros se estiver no chão, ou voando 12 metros, uma centopeia, 12 metros tanto no chão quanto nas paredes, pode escalar à vontade, ou sapo, 12 metros no chão, 12 metros nadando, ou em sua forma de demônio, aí ele reverte, usando uma ação também. Suas estatísticas são as mesmas em todas as formas, no entanto, seu ataque é diferente em algumas delas. Qualquer equipamento carregado não será transformado. E se morto, o Quasit volta à sua forma de demônio. O que é de se esperar, E uma última habilidade que ele tem aqui é resistência à magia. O Quasit tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Legal. Por fim, as ações dele. Ele tem assustar, deve ser muito feio, uma vez por dia. Uma criatura à escolha do Quasit, que esteja até 6 metros dele, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10 ou ficará amedrontada por 1 minuto. Imagino que ele esteja realmente aparecendo assim, gritando, mostrando os dentes, fazendo uma cara feia pra assustar.
Claro que isso aqui é meio mágico, né? O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, com desvantagem se o Quasity estiver em sua linha de visão, terminando o efeito prematuramente se obtiver sucesso. Beleza, ficar amedrontado é uma condição que impede que a criatura consiga se aproximar da sua fonte do medo, o que pode atrapalhar bastante, principalmente, de repente, um guerreiro que precisa chegar perto para bater. Sobre o ataque dele, ele tem ataque com as garras, ou mordida se ele tiver em forma de besta. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5 m, apenas um alvo. Se acertar, 5 de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10, ou sofrerá mais 5 de dano de veneno e ficará envenenada, né, a condição de envenenada, por 1 minuto, o que também é bastante pesado. A criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito prematuramente se obtiver sucesso. Lembrando que anões têm resistência a veneno. Então tá aí, apesar de ser uma criatura bem fraquinha, um acerto dela pode causar 10 de dano e ainda deixar a criatura envenenada. E isso é bastante forte para personagens de primeiro, segundo nível. E por fim, a última habilidade dele, a última ação que ele tem é invisibilidade. O Quasity fica invisível até ele atacar, usar a habilidade dele de assustar ou a sua concentração acabar. Qualquer coisa que o Quasity invisível estiver carregando ou vestindo, fica invisível, contando que ele permaneça em contato com ele. Se soltar, vai aparecer. Show, legal, muito bom. Bom, antes de passar para a parte de ideia de aventura com Quasity, tem mais um box de texto aqui, uma informação extra que diz variação, uma regra variante, né? Que você pode usar se você quiser. Familiar Quasity. Lembrando que familiar é aquele bichinho de conjurador, que acompanha conjuradores, né? Então, conjuradores mortais interessados em familiares extraplanares acham os Quasites fáceis de invocar e ansiosos para servir. O Quasity faz o papel do servo bajulador. Ele serve bem ao seu mestre, mas ele leva o mortal a realizar atos cada vez mais caóticos e malignos. Tais Quasites têm a seguinte característica. Então, familiar, né? O Quasity pode servir a outra criatura como um familiar, formando um vínculo telepático com um mestre voluntário. Quando ambos estiverem ligados, o mestre pode sentir o que o Quasity sente, contanto que eles estejam até 1,6 km, uma milha, um do outro. Enquanto o Quasity estiver até 3 metros de seu mestre, o mestre partilha da resistência à magia do Quasity. Ah, isso é forte, hein? E a qualquer momento e por qualquer razão, o Quasity pode acabar com seu serviço como familiar, acabando com o vínculo telepático. Interessante, hein? Bem legal. Ideia de aventura. Bom, a parte mais interessante de se pensar num encontro, numa cena com Quasites, que me veio à mente agora, é ter um grupo de Quasites, todos eles metamorfoseados em, por exemplo, sapos. Com base nisso, imagina um grupo de aventureiros que está numa taverna numa cidade em que eles não conhecem. Aí uma pessoa, um NPC, se aproxima deles com um plano e fala o seguinte: olha, vocês poderiam me ajudar nos meus experimentos? Eu preciso que vocês busquem algumas criaturas num pântano que fica distante daqui. Inclusive, existe uma pessoa dentro desse pântano que pode ajudar vocês com essa atitude. Aí os aventureiros, pô, mas o que você tem que fazer no pântano? Por que a gente tem que ser escolhido para ir para lá? Não, é que o sapo que eu preciso que vocês tragam para mim, que fica no pântano, é tranquilo. O problema são as criaturas que podem ter no pântano. Então, se vocês forem lá, vocês são pessoas que podem se defender, e aí vocês trazem um sapo para mim e eu pago aqui X moedas de ouro para vocês. Ah, então beleza. Então vamos supor que os aventureiros topem essa missão chata que não parece ter nada de perigoso. E aí eles vão todos preocupados, armados até os dentes, entram nesse pântano, mas não tem nada no pântano que vai atacá-los. Mas cria tensão. De repente sai uma bolha da água, eles investigam, não tem nada, e aí eles vão andando, de repente aparece um negócio embaixo, mas é só um jacaré que vai embora. Enfim, cria essa situação onde parece que o pântano foi inventado pelo mestre para poder criar uma emboscada para os aventureiros, mas na verdade não tem nada. Eles conseguem encontrar esses sapos, com uma pessoa inclusive que entende, que mora lá no pântano, entende da coisa, e aí que as coisas começam a ficar estranhas, né? Tá aqui os sapos, mas por que você tem os sapos? Enfim, e aí o pessoal, os aventureiros levam de volta o sapo pra taverna, pra pessoa, só que quando eles vão entregar os sapos, tá tudo invisível, né? Os Quasites ficaram invisíveis. Como eles entendem comum, é fácil a pessoa ter passado as instruções para que eles pudessem agir no momento certo, na hora certa. Então aqueles sapos que pareciam inofensivos eram Quasites,
metamorfoseados em sapos, e aí eles ficaram invisíveis quando os aventureiros chegaram, sei lá, com uma caixa, uma gaiola, uma sacola cheia de sapos, e aí a hora que vai entregar para a pessoa, os sapos estão invisíveis e ninguém sabe onde que foram parar os sapos. Claro que nesse meio tempo, o ato de um sapo sair por aí, ou quase até pode ter se transformado em centopeia, por exemplo, saiu andando de forma silenciosa, subiu pelas paredes e está escondido. Mas o lance é que a pessoa que pediu para que esses sapos fossem trazidos até ela tinha a intenção de causar o caos na cidade, nessa pequena vila, com os Quasits. Só que você deve estar pensando assim, mas por que os Quasits então simplesmente não entram e fazem o ataque à bagunça? É porque precisa culpar alguém. Quem que são os culpados de terem trazido essas criaturas para dentro da cidade? Os aventureiros, os forasteiros. Os forasteiros estavam aqui andando e trouxeram essas criaturas para poder acabar com a cidade. Então, quando os Quasits aparecem, os aventureiros até podem acabar derrotando as criaturas. Aí realmente acontece um combate. Mas eles podem ser culpados desse problema porque a pessoa que está tentando fazer algum plano maligno ali na cidade se vê com problema de aceitar aqueles aventureiros ali dentro. Pode ser que a pessoa esteja falando assim, gente, não vamos aceitar mais a presença de intrusos, a presença de forasteiros, porque esses caras trazem problema e mais problema, e eu sou o salvador. E a pessoa, de repente, resolve o problema até com os Quasits, por exemplo, matando os Quasits, enfim. Cria essa situação de conflito entre a cidade, essa pessoa que pediu a ajuda para os aventureiros e os aventureiros. E aí, claro que, eventualmente, os aventureiros têm que descobrir que isso foi uma armação e que o real vilão de toda essa história é essa pessoa que está na cidade que criou essa emboscada para os aventureiros. Pronto, tá aí. Já tem uma boa introdução para você melhorar essa ideia de aventura. Se você quiser complementar ela, quiser escrever mais ou quiser dar a sua própria ideia totalmente diferente de como usar um Quasit para uma aventura, acesse o fórum do RPG Next lá em rpgnext.com.br. Tem um link também no post desse episódio. O local é Ideias de Aventuras Baseadas em Monstros. E o Quasit se escreve com Q-U-A-S-I-T. Pode deixar escrita a sua ideia lá no fórum, no nosso site RPG Next, tá bom? Compartilhe a sua ideia também. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Próximo demônio do cast de hoje é o Demônio das Sombras, ou Shadow Demon. Bom, a sua aparência é de uma criatura também humanoide, parece um gárgula, só que feito de fumaça, braços compridos com dedos longos e cheio de unhas compridas nas pontas. Sua cabeça também lembra um pouco um goblin, um orc com dentes proeminentes para frente e para cima, 2 chifres longos nas cabeças, orelhas pontudas e um par de asas que parece um tecido rasgado, mas imagino eu que seja feito de sombras. Então a descrição do livro traz o seguinte texto. Quando o corpo de um demônio é destruído, mas o corruptor é impedido de se reformar no abismo, sua essência às vezes toma uma forma vagamente física. Essas sombras demoníacas existem fora da hierarquia abissal padrão, já que sua criação resulta, na maioria das vezes, de magia mortal, não de transformação ou promoção. Se você quiser entender melhor o que quer dizer essa promoção dos demônios, tem que ouvir o episódio de apresentação dos demônios, que já foi publicado. Todas as sombras demoníacas desaparecem na escuridão e elas podem rastejar sem fazer barulho. Faz sentido. Um demônio da sombra usa suas garras insubstanciais para banquetear-se de suas vítimas. Ou seja, para comer, saboreando de suas memórias e bebendo de suas dúvidas. Olha que legal. A luz plena oprime esse corruptor e mostra sua forma distinta, que é uma mancha de escuridão em forma de criatura humanoide alada, cuja parte inferior do corpo segue até se tornar nada e cujas garras dilaceram a mente da vítima. Ah, então é por isso que a ilustração não tinha a parte de baixo. Achei que fosse um corte da ilustração, mas é porque não tem as perninhas. Realmente termina em sombras. E uma característica de todos os demônios das sombras é que eles são de natureza sombria, ou seja, um demônio das sombras não precisa respirar, comer, beber ou dormir. É como se fossem mortos-vivos.
Bloco de estatísticas do Demônio das Sombras. Bom, ele ainda é um corruptor médio, não é um morto-vivo, com a tag Demônio, Caótico e Maligno. Sua classe de armadura é 13, pontos de vida 66, é forte, hein? Deslocamento 9 metros e também voo 9 metros. Sobre os seus atributos físicos e mentais, força é 1, é porque ele é feito de sombra. Destreza, 17. Alta, bem alta. Constituição 12, ok. Inteligência 14, opa, demônio inteligente na área. Sabedoria 13 e carisma 14, então atributos mentais acima da média. Sobre os testes de resistência, ele tem em destreza mais 5 e carisma mais 4. Perícias de furtividade mais 7, claro, porque ele é uma sombra, né? Não faz barulho, então tem um bônus alto para ser furtivo. Em vulnerabilidade a dano, ele recebe o dobro do dano, isso que significa ser vulnerável, de dano radiante. Faz sentido, né? Para fazer essa relação com sombra, luz, essa questão de morto-vivo, né? Que não é, mas tem essas características. E resistências a dano, aí tem um monte, ó. Ele é resistente a dano, ou seja, vai sofrer metade do dano. De ácido, fogo, dano necrótico, trovejante, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. O primeiro demônio que diferentão em relação aos outros. Imunidade a dano elétrico, frio e veneno. Nossa, que legal. Ou seja, além do veneno, que era o padrão, dano elétrico e frio não faz nada no Demônio das Sombras. E na imunidade a condições, ele não pode ser agarrado, porque é uma sombra, não pode ficar caído, não pode ser envenenado, não pode ficar exausto, não pode ficar impedido, nem paralisado e nem petrificado. Faz todo sentido. E nos seus sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 11. Sobre os idiomas, ele fala e se comunica em abissal e tem telepatia de 36 metros. Bem legal. Seu nível de desafio é 4, realmente, né? Uma criatura mais difícil de enfrentar, concedendo 1.100 pontos de experiência. Sobre suas características, ele tem movimento incorpóreo, porque ele é incorpóreo. Então, o demônio pode se mover através de criaturas e objetos como se eles fossem terreno difícil. Ou seja, passa através, o movimento é dobrado, mas ele consegue atravessar. Ele sofre, no entanto, 5 ou 1d10 de dano de energia se terminar o seu turno dentro de um objeto. É para não ficar parado ali no meio de algum lugar, né? Ele também tem uma desvantagem, sensibilidade à luz. Quando estiver sob luz plena, tipo luz do sol, uma luz forte de uma tocha também emite luz plena, o demônio tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão, né? Ele fica ofuscado. E mais uma característica que ele tem, furtividade sombria. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o demônio pode realizar a ação de se esconder com uma ação bônus. Ah, gostei. Bem legal. Então dá para usar ele como uma criatura bem furtiva, principalmente à noite ou em lugares escuros. E aí, o que ele faz com essa furtividade toda? Ele tem a sua ação de garras, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5 m, né, adjacente, apenas uma criatura. Se acertar, 10 de dano, ou 2d6 mais 3, o dano é psíquico, ou seja, afeta a mente, ou se a sombra tiver vantagem na jogada de ataque, o que é fácil dela fazer uma vez que ela está escondida, 17 de dano, 4d6 mais 3 de dano psíquico. Dano é como se fosse um crítico. Fantástico. Simples, mas eficaz. Ideia de aventura com o Demônio das Sombras. Vou pegar a ideia anterior, que tem a ver com sapos e aquela pessoa que pediu para os aventureiros trazerem esses sapos que eram quase metamorfoseados, né, para a cidade. E aí fica aquela situação, vou mudar aquela situação de que essa pessoa era maligna e tinha um plano maligno, mas pode ser que fique no ar que aquela pessoa estava tentando fazer algum esquema. Mas no final das contas, existe um esquema. É o plot twist da aventura. Essa pessoa precisava que os Quasites entrassem na cidade e precisavam de ajuda de aventureiros para que eles pudessem conter ou prender ou derrotar esses Quasites. Por quê? Porque ela tem um plano de usar os Quasites num ritual para que um demônio que vai ser morto ou derrotado não possa, uma vez derrotado e morto, né, ser reconstituído lá no plano abissal. É claro que se esse demônio não for reconstruído no plano abissal, ele pode virar um demônio das sombras, como disse na descrição do livro. Então, existe algum demônio nessa cidade, esse demônio tem que ser derrotado, mas através do ritual que essa pessoa está fazendo, esse demônio não vai ser reformado lá no abismo. Ao invés disso, ele vai retornar como um demônio das sombras, o que talvez seja uma criatura mais fraca, que aí sim possa ser destruída para sempre. Então, eventualmente, esse demônio das sombras irá aparecer depois
que algum outro demônio foi derrotado e não conseguiu ser reformado, reconstituído no plano abissal. E aí ele vai retornar como o demônio das sombras. E aí vai ter o combate contra o demônio das sombras. Mas qual será esse outro demônio que tem que ser derrotado para não ser reconstruído no plano abissal? Aí você pode usar qualquer um dos demônios que eu já citei em episódios anteriores, ou continue ouvindo esse episódio para a gente descobrir se o próximo demônio se encaixa nessa história. Indo pro terceiro e penúltimo demônio do cast de hoje, o Vrok, ou Vrok, V-R-O-C-K, tem a aparência de um abutre ou um urubu endemoniado. Imagina uma ave, um bicho que parece o urubu, só que ao invés de ele ter as asas presas no braço, né, como uma ave tem, o braço forma-se a asa, né? Aqui ele tem o braço mesmo, meio humanoide, com garras nas pontas, e as asas estão presas nas costas. E aí tem um pescoço longo e a cabeça com uns espinhos, um bico e dentes também, bem feião. Vamos ver o que a descrição do livro dos monstros diz sobre o Vrok, ou Vrok. Vrok. Os Vroks são corruptores obtusos e caprichosos que vivem apenas para causar dor e carnificina. Um Vrok se parece com um híbrido gigante de um humanoide e um abutre. Seu corpo deformado, bestial e suas asas largas fedem a carniça. Vroks devoram carne humanoide sempre que podem, atordoando presas em potencial com um guincho ensurdecedor, então mergulham investindo com bico e garras. Os Vroks, ou os Vroks, podem sacudir suas asas, liberando nuvens de esporos tóxicos. E, cobiçando coisas bonitas, os Vroks voltam-se uns contra os outros pela chance de reivindicar joias baratas ou pedras ornamentadas. Apesar do seu apego a tesouros, Vroks são difíceis de subornar, não vendo razão para barganhar quando eles podem simplesmente pegar o que querem do corpo de um possível barganhador. Faz todo sentido, né? Afinal de contas, é um demônio. Bloco de estatísticas do Vrok. Então, ele é um corruptor grande. Eu achei que ele fosse médio ou até pequeno. Não, ele é grande. Ocupa ali o tamanho de um cavalo, de um ogro no tabuleiro. Tem a tag demônio e também alinhamento, até agora como todos os demônios, caótico e mal. Sua classe de armadura é 15, é uma armadura natural. Tem 104 pontos de vida, uau, bastante. Deslocamento 12 metros e o voo 18 metros. Sobre seus atributos físicos e mentais, os físicos são bem mais altos do que os mentais. Os mentais está na média, na verdade. Então ele tem força 17, destreza 15, constituição 18, inteligência abaixo da média 8, sabedoria 13, tá ok, e carisma 8. Nos testes de resistência ele tem mais 4 para sabedoria, mais 5 para destreza e mais 2 para carisma. Sobre a resistência a dano, ele é resistente a dano elétrico, fogo frio, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos, igual a maioria dos demônios. Imunidade também é veneno e a condição de envenenado. Sentidos, visão no escuro de 36 metros, aquela visão no escuro estendida, né? Super Dark Vision, e uma percepção passiva de 11. Idiomas, abissal e telepatia de 36 metros. Seu nível de desafio é 6, que é relativamente forte, concedendo 2.300 pontos de experiência. Ele também tem resistência à magia, como a maioria dos demônios citados, ou seja, ele tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Já sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, o Vrok realiza 2 ataques, um com seu bico e um com sua garra. Então vamos ver o bico primeiro. O bico é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance é adjacente, 1,5 m, um alvo apenas. Se acertar, o alvo sofre 10 de dano médio, ou 2d6 mais 3, e esse dano é perfurante porque o bico perfura. Já as garras, também um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance também 1,5 m, adjacente, né, um alvo apenas, e o acerto causa 14, então causa um dano maior do que a bicada. 2d10 mais 3 e o dano é cortante. Além disso, ele tem um ataque, uma ação, que se chama Esporos, que é a ideia das asas, né? Que recarrega com 6
num dado, se o mestre rolar um dado de 6 faces no início do turno do Vrock e tirar 6, ele recarregou esse poder, né? O que significa? Uma nuvem de esporos tóxicos com 4,5 metros de raio, ou seja, 3 quadradinhos ao redor do Vrock, estende-se dele. Esses esporos se espalham dobrando esquinas. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 ou ficará envenenada. Enquanto estiver envenenado dessa forma, um alvo sofre 5 ou 1d10 de dano de veneno no início de cada um dos seus turnos. Um alvo pode repetir esse teste de resistência em cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si se obtiver sucesso. Basicamente, ele espalha aqui o sintoma do coronavírus, né? A pessoa começa a tossir, fica envenenada com os esporos. E aí, esvaziar um frasco de água benta no alvo também termina o efeito. Olha só. Então, esses esporos, para poder deixar a criatura envenenada, pode exatamente fazer isso, fazer com que ela fique com falta de ar, por exemplo, porque a condição envenenado é uma condição mecânica do jogo, que faz com que o personagem tenha desvantagens nas rolagens de D20, né? Então, o que representa essa desvantagem? Então, ela pode estar ficando um pouco asfixiada, ela pode estar tossindo. Como é esporo, o esporo é inalado, né? Claro que se a criatura por algum motivo não inala, não significa que os esporos não vão funcionar, porque aqui diz que simplesmente o esporo entra em contato com a criatura e ela fica envenenada, se ela falhar no teste de resistência de constituição, ok? Mas a ideia é essa, né? Se você estiver querendo explicar um pouco o efeito, mas metaforicamente, usando a narrativa, pode ser isso. As pessoas começam a tossir, se intoxicar, começam a sentir falta de ar e elas estão envenenadas. Por fim, ele tem uma outra ação que é o guincho atordoante, uma vez por dia. O Vrock emite um grito horripilante e cada criatura até 6 metros dele, ou seja, 4 quadradinhos de distância, que puder ouvi-lo, que não seja um demônio, deve ser bem sucedida num teste de resistência também de constituição, com dificuldade 14, a CD 14, ou ficará atordoada até o final do próximo turno. E aí sim, né? Ficar atordoado, aí a coisa é bem pior do que ficar envenenado. E aí ele realmente consegue chegar em cima da criatura, pelo menos por um turno, né? E aí ele vai atacar e vai destroçar a criatura, o seu alvo, né? Muito bom. Ideia de aventura com Vrock. Então, aproveitando a ideia que eu venho montando, né? Aquela pessoa da cidade que pediu para os aventureiros trazerem os sapos e para depois fazer um ritual com os imps que estavam transformados em sapos, para que essa pessoa possa fazer um ritual e impedir que um demônio, após destruído, não se reforme, não se reconstrua lá no abismo. Qual seria esse demônio? Pode ser o próprio Vrock, ou Virok. Uma criatura que está incomodando, que está atrapalhando, que veio até a cidade justamente porque está em busca dessas joias, bijuterias, não importa, né, se o negócio vale ou não, o que importa é que ele quer colecionar isso aí. Então, como ele voa, ninguém consegue pegar ele, então ele fica aterrorizando as pessoas da cidade, vira e mexe, ele dá um rasante, pega uma pessoa, leva uma pessoa só para poder roubar qualquer coisa que ela tenha de valor que brilhe. Então as pessoas começaram a entender isso com o tempo e hoje as pessoas já não estão mais vestindo nada brilhante, e aí pode ser que um dos planos de tentar atrair esse Vrock é ir para um local à noite e ficar vestindo coisas brilhantes, enfim, para poder atrair o demônio, para depois sim tentar prender essa criatura, levar para um local, fazer o ritual, matar ela no processo, e aí ela pode voltar como Demônio das Sombras sem ninguém saber. Que inclusive o Demônio das Sombras tem uma aparência ali, como ele tem asinhas, né? Combinaria dele ser o Vrock que foi morto e não conseguiu ser reformado, se reconstituir no plano do abismo. E aí ele volta como Demônio das Sombras para poder buscar a vingança dos aventureiros, por exemplo. Então essa é uma ideia de usar o Vrock numa one shot, numa aventura. E se você também quiser registrar a sua ideia, escreva no fórum do RPG Next, lá no rpgnext.com.br. Por fim, o último demônio do cast de hoje se chama Yochlol. Y-O-C-H-L-O-L. Você também poderia falar Yoshlol, mas em inglês o pessoal pronuncia Yochlol. Bom, o que parece esse demônio à primeira vista? Ele parece uma vela que está possuída. Ele é amarelo, lembra um tronco de árvore,
com alguns ramos, alguns galhos. Ele parece derretendo uma gosma toda por fora, como se fosse cera de vela. Então, é uma mistura de vela amarela com árvore. E o que chama atenção é que no centro do tronco, um pouco mais para cima, mais ou menos na altura do que seria uma cabeça, tem um olho bem grande assim, nojentão, saindo de dentro da casca ou da pele, olhando as coisas em volta. Apenas um único olho. Parece as criaturas do filme do diretor do Evil Dead, o Sam Raimi. Muito bom. E a descrição no livro dos monstros diz que as Yoclaws são as serviçais de Lolth. Lolth é o demônio lorde dos Drolls, que tem aquela aparência de Droll com corpo de aranha. Extensões da vontade da Rainha-Aranha dedicadas a agirem como espiãs, capatazes e agentes de vilania. Elas atendem sua deusa nos fossos de teias demoníacas, mas Lolth, às vezes, envia as Yoclaws para o plano material para guardar seus templos e ajudar suas sacerdotisas mais devotadas. As Yoclaws não são criadas fora do reino das teias demoníacas de Lolth e não servem nenhum Lorde Demônio exceto sua rainha. Fora do abismo, uma Yoclaw pode assumir a aparência de uma Droll, ó que legal, ou aranha monstruosa, para esconder sua forma demoníaca. Em sua verdadeira forma, a corruptora parece um pilar de limo amarelado com um único olho malévolo. Na sua forma verdadeira e de Droll, o toque de uma Yoclaw carrega o mesmo veneno da mordida de sua forma de aranha. Show! Bloco de estatísticas da Yoclaw. Ela é uma corruptora média, com a tag de demônio, caótica e maligna. Então ela é média, né? Tamanho de um ser humano mais ou menos. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida 136, bastante. Deslocamento 9 metros, escalada 9 metros. Então ela tem esse movimento de escalada, ou seja, chegou numa parede, ela anda na mesma velocidade tranquilamente. Sobre os atributos físicos e mentais, força acima da média 15, destreza também 14, constituição 18, bem alto, inteligência 13, ou acima da média, sabedoria 15 e carisma 15. Então tá aí, todos os atributos físicos e mentais acima da média. Testes de resistência, destreza mais 6, inteligência mais 5, sabedoria mais 6, carisma mais 6. Perícias, olha só, enganação mais 10. Que legal! Ótimo bônus para enganação, hein? Intuição, ou seja, para tentar evitar ser enganado, mais 6. Que legal! Já tive uma ideia. Vamos lá. Resistência a dano elétrico, fogo, frio e aí contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos. Por padrão também tem imunidade a veneno e a condição de envenenado. Sentidos, visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 12. Idiomas abissal, élfico, por causa da questão de se transformar em Drow, né? E o Undercommon, o subcomum. E o seu nível de desafio é 10, bem forte. Uau! Concedendo 5.900 pontos de experiência. Bom, sobre algumas habilidades do Yoclaw. Shape Changer, metamorfo. A Yoclaw pode usar sua ação para se metamorfosear em uma forma semelhante a uma Drow ou uma aranha gigante, ou voltar para sua verdadeira forma. Suas estatísticas são as mesmas em todas as formas. Qualquer equipamento vestido ou carregado não é transformado. Ela reverte para sua forma verdadeira quando morre. Beleza. Igual o Imp, né? Também é metamorfo. Legal. Resistência à magia, ou seja, possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Spider Climb, que é a escalada aracnídea. A Yoclaw pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Eu fico imaginando que mesmo ela estando na forma de Drow, né? De repente aparece ela andando na parede, igual o filme de terror, aquelas pessoas possuídas. Legal. Tá aí, ó, dá pra poder fazer o gancho com a aventura aí. Vamos continuar aqui. Ela tem conjuração inata, ou seja, a habilidade de conjuração dela é carisma, com uma dificuldade para as resistências de magia de 14, e ela pode conjurar inatamente as seguintes magias sem a necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, detectar pensamentos. Uau! Então, pode detectar o pensamento das pessoas. Fazer teia e uma vez por dia dominar pessoa. Pô, que legal. Tô achando muito bom. E por fim, ela é uma Web Walker. Ela é uma andadora de teias. Ela ignora qualquer restrição de movimento causadas por estar presa dentro de uma teia. Claro, né? Igual tentar prender uma aranha na teia, não tem como. Agora, indo para as ações da Yoclaw, ela tem ataques múltiplos, ela realiza 2 ataques corpo a corpo, e aí o ataque corpo a corpo que ela tem é a pancada, ou uma mordida em forma de aranha.
Então é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, alcance 1,5 m, ou seja, adjacente, ou 3 metros em forma de demônio, que aí os galhos assim dessa criatura vão mais longe, né? Apenas um alvo. Se acertar, causa 5 de dano de contusão, que é a pancada, ou 1d6 mais 2, e é perfurante se tiver em forma de aranha, que aí vai estar mordendo, né, com a boquinha, as pinças da aranha. E mais, olha só, não basta esses 5 de dano, e mais 21, 6d6 de dano de veneno. Muito veneno. Caraca! E uma outra ação que ela tem é a forma de névoa. A Yocolo se transforma em uma névoa tóxica ou reverte a sua forma verdadeira. Que legal. Qualquer equipamento vestido ou carregado também é transformado. Ela reverte a sua forma verdadeira se morrer. Enquanto estiver nessa forma de névoa, a Yocolo está incapacitada e não pode falar. Ela tem deslocamento de voo de 9 metros, uma velocidade até interessante para estar em forma de névoa, né? Pode planar e pode passar por qualquer espaço que não seja hermético. Olha lá, passar por um buraquinho embaixo da porta. Ela tem vantagem em testes de resistência de força, destreza e constituição e é imune a dano não mágico. Imune, hein? Imune. Nenhum dano que não seja mágico vai causar qualquer tipo de dano a ela. Enquanto estiver nessa forma de névoa, a Yocolo pode entrar no espaço de uma criatura e parar nele. Cada vez que essa criatura começar o turno no mesmo espaço que a Yocolo, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição 14 ou ficará envenenada até o início do seu próximo turno. Enquanto estiver envenenada dessa forma, o alvo está incapacitado. Que legal, muito bom. Para finalizar o cast de hoje, eu trago então a ideia de aventura com a Yocolo. Vou aproveitar a ideia anterior, que veio aqui na minha mente uma história bem legal. Então, aquela pessoa que pediu para os aventureiros pegarem o sapo, aquela pessoa, imaginem que era uma senhorinha ou um senhorzinho de capuz, eles identificam que aquela pessoa é um Drow, um elfo negro. E aí talvez eles fiquem desconfiados. Se eles souberem, né, os elfos negros são geralmente malignos. Mas existe, por exemplo, o Drizzt, que é um elfo negro do bem. Então, eles podem ficar um pouco desconfiados. Eu faria um elfo Drow aparentando bem velhinho, sabe? Porque aqui não diz que pode aparentar velho ou não. Para poder passar aquela ideia de que aquele elfo Drow já tá fora de, né, saiu da sua rotina de vida há muito tempo, mudou, não é mais aquele Drow que as pessoas conhecem, então bem velhinho. E aí, isso daria certo porque o Yocolo, se esse Drow velhinho transformado, né, do Yocolo, tem enganação mais 10. Tem um bônus de enganação muito alto. Fica fácil, ou pelo menos uma chance maior, de conseguir se manter nessa posição enganando as pessoas da cidade. E é basicamente o que ele tá fazendo ele tá se passando, né, para conseguir pedir tudo isso pros aventureiros. E aí o que ele tá, na verdade, querendo fazer ele quer ascender. Ele quer ganhar um cargo a mais demoníaco. E ela tá tentando agradar também a Lorde Demônia Loth, a demônia dos Drows. Então, para isso, ela vai acabar sacrificando o Vrock nesse processo, vai fazer com que os aventureiros matem ele, e aí vai fazer o ritual que ela quer fazer para transformar o bicho num demônio das sombras, para que depois o demônio das sombras volte e atormentem mais ainda os aventureiros, para depois, no final, ela poder trair todo mundo e matar. Só que aí, nesse ponto, até chegar a esse ponto, os aventureiros provavelmente vão descobrir a coisa que está acontecendo. E aí, a cena final seria: ela é pega de surpresa, o Drow é pego de surpresa, velhinho, e aí entra a cena. O demônio se transforma numa névoa, em algum local, algum cenário interessante. Pode ser ali um lugar abandonado, umas ruínas onde foi feito o ritual. E aí, claro que essa névoa vai tentar causar dano, né, em algum aventureiro. E aí também pode ser que o pessoal faça alguma coisa e evite que a névoa cause tanto mal, ou comece a atacar a névoa. E a névoa fala, pô, deixa eu sair daqui para outro lugar. E aí ela vai voando, vai para algum outro lugar, vai para baixo, no subterrâneo, num lugar embaixo do local que eles começaram esse encontro. E aí lá embaixo ela tem alguma vantagem do ambiente, do território. E lá ela volta a ser o demônio Yocolo. E aí essa revelação seria legal, né? Porque aí aparece o bicho ali, parecendo uma árvore, com uma vela derretida, com um olho só, com esses tentáculos podendo atacar de longe e causando aquele dano de veneno extremamente alto. E aí os aventureiros já estariam fracos por terem combatido antes o demônio das sombras que voltou. E aí ela tenta dominar uma das pessoas, um dos aventureiros, com a magia, para poder jogar eles contra os outros aventureiros. E aí o combate tá feito, até derrotar essa criatura, que o nível de desafio é 10, né? Bem alto. Eu acho que isso dá pra fazer uma one shot aqui, hein? Só com esse episódio aqui, com essas ideias, dá pra fazer uma one shot de uma aventura numa cidadezinha endemoniada.
Não deixe também de escrever a sua ideia de aventura com esses demônios lá no fórum do RPG Next. Compartilhe as suas ideias. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts de aventuras RPG, bate-papo, podcast sobre outros sistemas, acesse rpgnext.com.br e conheça os nossos outros programas lá. Se você tiver dúvidas sobre regras do que eu estou falando aqui nesses episódios, pode me escrever para rafael47@rpgnext.com.br, que aí eu pego a sua dúvida e depois eu gravo um episódio respondendo todas elas, tá bom? Você também pode escrever no post desse episódio a sua dúvida. Não deixe de compartilhar, agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica desse episódio e não perca o próximo, onde eu irei começar a explicar para vocês tudo sobre os diabos, devils, né? Porque em inglês tem demons and devils. E aí o pessoal traduziu do português em demônios e diabos. Agora será a vez dos diabos de eu apresentar o que o livro dos monstros diz sobre os diabos, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.